Estamos aqui com o debate pegando fogo também no intervalo. Afinal, o tema é onde a igreja e a grande tribulação. Onde é que a igreja vai estar? E uma coisa tem que ficar claro. A grande tribulação, quando a gente fala a igreja e a grande tribulação, não significa que ela vai atingir só a igreja, não. Vai atingir todo mundo que estiver na terra. A questão é se a igreja vai estar na terra a essa altura ainda ou não. É para todo mundo. Então, se você pensar, isso não é comigo, porque eu não sou crente mesmo, ou eu não ligo para isso, não. A grande tribulação, se houve impunidade, se aquilo que, os erros que os homens, as injustiças, as atrocidades que foram cometidas, não foram devidamente apenadas ou verificadas pela justiça dos homens, Deus lidará com elas. Claro que não no momento da grande tribulação, porque aquele momento será meio que um momento histórico do cálice, da ira de Deus que vai entornar e simplesmente chegou o momento para aquilo que ele falou que iria, seria a única forma. Se o encaminhamento fosse aquela seria a forma que ele ia lidar. E a gente está vendo isso acontecer. A gente sabe que Deus, o juízo propriamente será no juízo final. Agora, aqueles que estiverem na terra naquele momento, com certeza, vão viver esse momento de tribulação que traduzirá, sim, que há providência de Deus para aquilo que ultrapassa os limites que ele estabeleceu. Agora, a questão é, a igreja vai estar aqui na terra quando a grande tribulação ocorrer ou não? E a gente já percebeu no primeiro bloco que há divergências aqui. Nós não vamos, claro que cada um vai continuar sustentando, mas a gente quer levar e esclarecer às pessoas, então, o arrebatamento, ele levará a igreja. Antes. Por que o senhor acha que é antes e por que você acha, por exemplo, já o pastor, perdão, eu não estou acostumado, o Jairo. Jairo. Fixou o carioca. Não, pode falar o carioca. Pronto. Jairo, você já não tem uma visão tão, assim, definida, embora que você é mais para o meio. Eu não vejo da forma como... a igreja está presente ainda um período... Um período, sim. Eu não vejo dessa forma como o Nilson colocou, sobre a questão, né, de Mateus, essa parte do Mateus 24, já se fechou. Eu vejo que a profecia ela diz respeito aqui ou agora, é claro, que quando os escritores estavam escrevendo, estavam se referindo a uma época. Mas também ela aponta para o futuro, né? Só rapidinho corrigindo, eu falei que fechou só a primeira parte do juízo de Israel. E não com relação à grande tribulação. Então, por exemplo, eu acho que a em Mateus 24... tem muito a ver com o juízo de Israel. Será aquele momento... Não. É o seguinte, pastor, olha só. A gente não pode abrir mão do entendimento do cenário, do contexto. Eu não posso interpretar, por exemplo, o juízo de Israel não veio na destruição do templo e nem da destruição de Jerusalém no ano 70. Aquilo ali foi consequência. Aquilo ali foi pinto. Mas o texto diz bem claro comparado ao que vem. O que foi mais dramático? 70 por Tito ou agora na década de 40 por Hitler? O e ainda pelo que virá contra Israel. Porque Israel hoje concentra todo o ódio do mundo. O antissemitismo na terra tá crescendo. É algo infreável. E nós sabemos, segundo a visão profética, de que Israel será novamente cercado, que o Armagedon é uma realidade, que a guerra de Gog e Magog não aconteceu ainda e vai acontecer contra Israel. Por isso que eu defendo essa ideia de igreja e Israel. Se nós vermos lá, por exemplo, em Jeremias, capítulo 37, pastora Rebeca, olha o que diz isso. Que grande é aquele dia, e não há outro semelhante. É tempo de angústia para Jacó. Ele, porém, quem? Jacó, se livrará dela. Tem várias informações aqui. É um grande dia que nunca houve nem haverá. É o dia de Jacó. O que é essa angústia de Jacó? É o dia de angústia para o povo de Israel. Quando a Bíblia se refere a Jacó e não Israel, é porque está se referindo ali às 12 tribos. Jacó quer dizer a cabeça de tribos, as cabeças de tribos. É todo o povo, não apenas os de Judá, mas também os de Samaria. Todos da dispersão, todos do povo original das 12 tribos, filhos de José.
filhos de Jacó, entendeu? Então, ali está dizendo que haverá um grande dia, terrível, será dia de angústia de Jacó. Agora, olhe só que coisa interessante. A visão de Daniel, os oráculos de Daniel. Daniel orava, pedia por Jerusalém. Daniel orava, pedia pelo povo de Israel. E diz assim, as 70 semanas... A profecia das 70 semanas de Daniel diz assim, 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo. Que povo? Israel. E sobre a tua santa cidade. Que cidade? Jerusalém. Para fazer cessar a transgressão, 1. Para dar fim aos pecados, 2. Para expiar a iniquidade, 3. Para trazer a justiça eterna, 4. Para para selar a visão profética, 5, e ungir o Santo dos Santos. Começando pelo 6º. Israel ainda não ungiu o Santo dos Santos. Jesus. Que é Jesus. A gente só não pode... A gente só não pode perder o foco, é a igreja, não Israel, né? Isso quer dizer que não aconteceu. Ela não selou a visão ainda profética. Ela não trouxe justiça eterna. Mas com isso que o senhor está colocando sobre Israel, o senhor está falando o quê? Porque a gente... A gente está falando de Israel, que a grande tribulação, ela vem especificamente para as nações incrédulas, para a igreja dissimulada... Aquela que ficou para trás. Aquela que ficou para trás. E para as nações incrédulas. Olha só. Porque o que vai ser arrebatada não é a igreja cristã, nem evangélica, nem católica de todos os tempos. O arrebatamento é para a noiva do Cordeiro. É para os salvos, os remidos. A noiva é uma igreja dentro da igreja. Toda essa cristandade que anda por aí, todo esse inchaço na denominação evangélica, que faz com que muitos líderes tenham arrobos, não, porque esse número extraordinário, os católicos estão perdendo, os evangélicos estão... Tolice! A igreja do arrebatamento não é a igreja do IBGE. A igreja do IBGE é aquela igreja vista nas estatísticas. Mas só para a gente entender, isso que o senhor falou a respeito de Israel. Então, a grande tribulação não é a respeito de Israel. A grande tribulação, um dos propósitos é para purgar os pecados de Israel. Por isso que eu defendo... Tá bom, porque eu tinha dito que não... para purgar os pecados de Israel. Então, diz respeito a Israel, diz respeito aos ímpios, aqueles que não quiseram fazer, e o remanescente ou não. Que remanescente? Não, o remanescente que eu quis dizer são aqueles que se diziam da igreja, mas que ativamente... São os reminiscentes. É isso mesmo. E aí, nessa parte aí, pastora Rebeca, que eu discordo, porque quando eu leio, por exemplo, a parábola das 10 virgens, e o noivo vem buscar as 5 que são prudentes, e as 5 loucas ficam, eu não vejo o noivo voltando para buscar uma das loucas que se converteu. Não, o arrebatamento da igreja é uma vez só. Não, eu sei, mas a gente sabe que aqueles que não aceitarem o sinal da besta, aqueles que não se submeterem e realmente... Então, aí nessa parte aí que eu entro com Mateus 24, por exemplo. Quando Jesus fala no versículo 21 sobre a tribulação, ele vai falar sobre o arrebatamento só no versículo 31, que dá a entender que o arrebatamento é depois da tribulação. A igreja passa pela tribulação. E outra coisa, todos os textos bíblicos falam o seguinte, por exemplo, Apocalipse 1:7 fala, eis que vem com as nuvens, todo olho verá. Se você pega Apocalipse capítulo 11, que vai falar da 7ª trombeta, você percebe que ali é a ressurreição dos mortos. Todas as vezes que a Bíblia fala de ressurreição, fala da ressurreição do último dia. Jesus, por exemplo, fala, né, que a vontade do Pai é que creiam no Filho, tenha vida eterna e ressuscite no último dia. Se você pega Marta conversando com Lázaro, o que Marta fala? Eu creio que ele vai ressuscitar no último dia. O que Jesus fala? Vem a hora que os mortos sairão, né, do sepulcro, ouvirão a voz, os bons para a vida eterna e os maus para a perdição eterna. Todas as vezes que a Bíblia fala de ressurreição... eu não estou fazendo da forma literal, porque eu não sou como o Senhor. Mas quando você lê... João capítulo 5. Jesus fala assim, aqueles que creem em mim morreram, ressuscitarão. Não, e aqueles que creem... Não, você falou... Não, estou falando de João 5. Mas mesmo quando você lê o Tessalonicenses, junto com o capítulo 20 de Apocalipse, você vê isso. Que a ressurreição, ela é antes, né, do arrebatamento. Sim, e outra coisa, se você pega 1 Coríntios capítulo 15, ao som da última trombeta. Qual é a última trombeta do Apocalipse? A 7ª trombeta. Na 7ª trombeta você tem a ressurreição. Se você olhar no Apocalipse capítulo 11, fala da ressurreição dos santos do Antigo Testamento, meu querido pastor, das pessoas do Novo Testamento e dos ímpios.
Quando você vai para Paulo, 1 Coríntios, capítulo Meu querido 15, pastor. ele fala do Calma, quê? espera A um última trombeta, a ressurreição dos mortos. Não é não, pastor. Que última trombeta é essa? O quê? A última trombeta que você está se referindo à sétima é do Apocalipse. Sim, a última trombeta do A Apocalipse. trombeta do arrebatamento é de 1 Coríntios, capítulo 15. A questão que o arrebatamento, ele Quando Paulo segue escreve aos depois da volta de Tessalonicenses, é na Cristo. Não, sétima você está falando da trombeta, última na sétima trombeta. trombeta. A sétima trombeta é trombeta que traz juízos. E a ressurreição dos mortos. Não, senhor. Olha que a o texto. ressurreição. Vai ver 1 Coríntios, Não, capítulo 15. Capítulo 11 de Apocalipse. 1 Coríntios, capítulo fala que os 15, mortos pastor. Abra aí, ressuscitam. por favor. Capítulo 15, 52. Apocalipse 11. Não, Vamos não, fazer o seguinte, a gente tem que ir para o break, mas a gente volta já já, elucidando, cada um apresentando esses dois textos que lidam com essas questões que a Bíblia cita como sendo elementos, digamos assim, há uma ordem, não é verdade? E a gente percebe que alguns interpretam que o momento em que a igreja vai ser arrebatada, ou seja, vai Verso subir para a 18. presença do Senhor, é aquele momento antes dessa grande tribulação, porque tribulação a gente já está vivendo hoje, mas a grande tribulação ocorrer, enquanto que outros acham que efetivamente a igreja vai estar presente ainda durante essa grande tribulação e já para o final, quando estiver perto do juízo, então a igreja será arrebatada e virá o juízo final. A gente vai ouvir os textos já já.